Vamos lá. Cruzeiro ontem recebeu um time que para nós, pelo menos para mim, vou falar por mim, é um time limitado. A projeção que eu faço não tem nenhuma relação com o que o Cruzeiro fez, com o que você, quem está na audiência faz, mas eu imaginei que o Cruzeiro fosse dar uma sova na Católica, mesmo quando saiu a escalação, e por motivos de obrigação, não tinha outra forma, o Arthur Jorge foi obrigado a mudar, portanto ele não fez, porque, mas você acha que rolou um desprezo do Arthur Jorge com a Católica? Não, ele não tem o que fazer, porque ele tem problemas físicos e ele tem problemas de limitação no elenco. É verdade, HG, boa tarde. Dentro das nossas possibilidades aqui, boa tarde para quem está em casa, que merece sempre o nosso respeito, mesmo diante das circunstâncias difíceis. É verdade, HG, o Cruzeiro, o natural era o Cruzeiro vencer a partida de ontem, a Católica é realmente limitadíssima. Até falei, olha, provavelmente a Católica fez esses 3 pontos e vai fazer mais 3 pontos, talvez no jogo contra o Barcelona de Guayaquil em casa, enfim, mesmo tendo ela Católica ainda que receber o Cruzeiro. O Cruzeiro, que você disse bem, foi mexido pelo Arthur Jorge, não foi porque ele foi inventar um tipo de situação, foi o 5º jogo já do Arthur Jorge, e os jogadores, depois de jogarem contra o Barcelona de Guayaquil e o Red Bull Bragantino, partidas que exigiram demais do Cruzeiro, ali ele precisou de fazer as trocas, né? E o Cruzeiro começa aos 7 minutos, a gente tá vendo esse lance, ó, parecia que um lance de letra ali do Neiser pro Matheus Pereira, parecia que o Cruzeiro ia conseguir criar um volume de situações próximo do que criou contra o Red Bull Bragantino, aí uma falta batida pelo Matheus Pereira aos 17, a gente tá vendo esse escanteio, e o Cruzeiro não conseguiu acertar-se no jogo de uma forma a impedir que a equipe da Católica não conseguisse sair para o jogo, mas é uma equipe muito limitada. A gente está vendo essa chegada que vai ser um ensaio pro primeiro gol, né? Aí a cabeçada, ela bate nas 2 traves, o Fabrício Bruno acaba fazendo a retirada ali quase em cima da linha, e na sequência, uma falha defensiva, o Vidalba não consegue subir, ninguém consegue subir com o jogador da Católica, e vem o primeiro gol sofrido. Para mim, já fiz uma escala hoje no Band News, um lance de uma possibilidade de defesa. Eu discordo do Matheus Cunha quando ele diz ser indefensável, né? Até a abordagem dele, inclusive, com apenas uma das mãos, é bem estranha para mim. Ele chega a tocar nessa bola, mas entendo que se ele fosse com as 2 mãos, ele teria uma possibilidade maior de aumentar ali o raio de ação para tentar impedir. Repito, não é uma falha, mas eu não considero uma bola indefensável, como ele falou. O Cruzeiro volta para o segundo tempo. Tem o lance da penalidade, para mim, bem marcada, em cima do Kaique. Não precisa de ser uma falta violenta. Aliás, péssima arbitragem ontem, péssima, terrível. E o Cruzeiro acaba não tendo força, e novamente no final da partida, HG, aí com uma falha luxuosa para mim, de Vidalba, que dá condição, aliás, que jogo ruim do Vidalba, do Matheus Henrique, do Cauã Moraes, mas que eu coloco um asterisco, a gente não pode colocá-lo na mesma esfera de erros do William, que errou novamente, e do Wanderson. As peças escolhidas pelo Arthur Jorge não conseguiram ajudar o Cruzeiro. Tiveram jogadores que se salvaram sim, para mim mais uma vez. O Kaique, o Christian, o Matheus Pereira, o Gerson fez o trabalho do meio campo sozinho, mas não foi o suficiente. Enfim, HG, o Cruzeiro, onde tinha uma chance grande ontem, na noite de ontem, vencendo a Católica e ficar numa posição agradável no grupo, o Cruzeiro bateu nas costas da Católica e falou assim: vem pra disputa desse grupo D, Católica. Eu vou ficar com 3 pontos, você também, e o Boca Juniors com 6. É o que o Cruzeiro faz, e novamente, né, já tem um jogo à frente ali pelo sábado, e eu falei, o Cruzeiro entrou nesse espiral descendente através de uma sequência. Acredito que a virada de chave só venha com uma sequência de 4, 5 resultados positivos. Ontem era a oportunidade do Cruzeiro conseguir a 3ª vitória consecutiva. Ô, Valusão, boa tarde para todo mundo. Eu acho um ponto extremamente importante da gente analisar da seguinte forma. A escalação que o Arthur colocou em campo ontem era suficiente para vencer a equipe da Universidade Católica. O time criou para fazer isso, teve as possibilidades para fazer isso, porém,
a parte física ainda é um grande problema do Cruzeiro. E a parte física eu vou ampliar um pouco mais. Até a corporal dos atletas da Católica eram diferentes dos jogadores do Cruzeiro. A única coisa que a Católica veio para fazer era imposição física na bola parada, imposição física dentro da área, e ela conseguiu fazer isso ao Cruzeiro. O Cruzeiro ontem, eu acho que ele aceitou em determinado momento o que era proposto pela Universidade Católica. Em determinado momento o Cruzeiro pegou... Cara, principalmente o terço final do jogo, os últimos 10 minutos do jogo. E quando eu falo isso é porque quando você pega o segundo gol, o gol da vitória, você colocar ele para você ver toda a construção, a Católica teve uma liberdade inaceitável. O Cruzeiro conseguiu dominar o jogo. Inaceitável. Não, mas naquele momento especificamente, o jogo tá 1-1, 49 do segundo tempo, a Católica começa a tocar a bola de lado para lado aos 47. Isso é antes de acontecer o gol. O gol veio aos 49, traçando a bola de um lado. Aí a passividade cruzeirense foi o que me irritou. Cara, eu na hora que estava acontecendo, eu falava assim, esses caras vão entrar dentro do gol. Aí sai o cruzamento. E o cara dentro do gol efetivamente faz o gol que decreta a vitória da equipe da Católica. Eu acho que tem um peso muito grande essa derrota. Você falou muito bem, é o Cruzeiro buscando a autoconfiança para tudo que foi estragado no início da temporada. E aí, quando você pode emplacar a terceira vitória, a segunda dentro da Libertadores, no grupo da morte, o grupo mais difícil. Gente, não sou eu que estou falando que é o grupo mais difícil, não. Isso foi todo mundo que bateu o olho nos grupos da Libertadores, colocou como o grupo mais difícil. Por isso que ontem eu bati na tecla sobre a Católica, quando a gente faz uma análise mais fria, é o time mais fraco do grupo. É o time mais fraco do grupo. Porém, é a Universidade Católica. É um time que é 16 vezes campeão da Copa Libertadores, que tem 31 participações em Libertadores. Libertadores não. Eu falei aqui, chileno. Isso, 16 vezes campeão chileno. Eu falei o quê? Libertadores. Perdão, gente, Libertadores. 16 vezes campeão do campeonato chileno. 31 participações em Libertadores. Então, é uma história cascuda. É uma história, mas mesmo assim era o time mais fraco do grupo, ou é o time mais fraco do grupo. Então, o Cruzeiro precisava sim conseguir os 3 pontos. Obrigação? Não, porque é futebol. É futebol. E o futebol mostrou mais uma vez, escancarou mais uma vez para aqueles que acham que vence de véspera, que pode olhar para um adversário e simplesmente pontuar na tabela. Não é assim. A pontuação tem que vir no campo. E o Cruzeiro, mesmo com os nomes que foram colocados em campo, tinha sim a condição de vencer o jogo. E agora, só para fechar, é gritante a condição física que o Cruzeiro chega ao final das partidas. E mais uma reflexão, o jogo contra o Bragantino foi uma exigência de jogar o máximo possível, de se estourar fisicamente para conseguir aquela vitória. E o Cruzeiro precisava da vitória ontem. E agora, no próximo sábado, precisa também. O ideal talvez seja a saída, ou um empréstimo, ou de qualquer outra forma que seja do Matheus Cunha na próxima janela de transferências. Penso que o William também é um jogador que, cara, existe um desgaste, existe um ranço do torcedor com o William. E é algo absolutamente natural, porque o William teve uma queda de rendimento muito alta. E assim, era um jogador que a gente viu na temporada passada, que foi bem no time comandado pelo técnico Leonardo Jardim. No entanto, ele cometia algumas falhas do ponto de vista defensivo. E ontem, mais uma vez, ele acabou falhando no lance do segundo gol da Universidade Católica. Então, eu também já pensaria em uma saída do William na próxima janela de transferências. Aliás, para fazer justiça, o Eltinho fala sobre isso desde novembro do ano passado. E aí, a gente vai mais para frente, eu começo a olhar um pouco ressabiado em relação ao Matheus Henrique. A gente conversou sobre ele esses dias, eu disse que não tiraria, que não pensaria numa saída, mas é um jogador que também não sei se conseguiria render no Cruzeiro. E para finalizar, Wanderson e Chico da Costa. O Chico da Costa, cara, sinceramente, assistindo ao Chico da Costa aqui em BH, não era nem para ter vindo. O Wanderson eu acho que foi útil na temporada passada, mas é um jogador que, cara, também já começa a se criar um ranço em cima desse atleta, especialmente pelo fato de não ter feito gols
na temporada passada, ter marcado pouquíssimos, agora eu não me lembro exato. Ele fez um gol apenas no ano passado e isso criou um ranço, estabeleceu um ranço de parte da torcida com ele. Então, esses atletas, eu pensaria em um destino diferente para eles a partir do segundo semestre. E pensaria em buscar reposições para esses nomes. Ô HG, boa tarde a todos, pessoal de casa, pessoal do estúdio. Eu vou continuar com a minha linha, não vou mudar. O Elton pode continuar com a dele e eu com a minha. Era obrigação do Cruzeiro ganhar. Ontem eu te perguntei se o Cruzeiro perdesse, o que seria? Vexame. Vexame, para mim foi um vexame, porque o Cruzeiro tem um time muito superior. A torcida do Cruzeiro fez a parte dele, uma grande festa, né? E saiu de lá decepcionado. 43. Saiu de lá decepcionado e com toda razão. Agora, eu acho que a mudança já tem que começar no próximo jogo a partir do gol. Sim. A partir do gol, né? Ah, tudo bem, o Matheus Cunha vai na zona mista, dá a entrevista dele, justifica que o rapaz pulou sozinho, acho que houve um erro de marcação da defesa do Cruzeiro, inclusive sequencial, né? Porque sai um escanteio, a bola vai na trave, né? E ninguém sobe, aí no segundo lance o cara mesmo, parece um replay. Ensaiaram. E o cara vai e faz o gol, mas ô Matheus, você não vai chegar na zona mista e fazer pelo menos o que o Matheus Henrique fez? Né, de chegar e falar... O Gerson também fez. Já fez lá com contra São Paulo. Eu tô mal, uma situação essa e tal. Ele parece que ele é uma vítima. Ele não é uma vítima. Não é essa colocação do Breno. De jeito nenhum não é uma vítima. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. E eu acho que tá na hora do Arthur Jorge dar uma satisfação ao torcedor do Cruzeiro. Ia começar com uma mudança. Outra coisa é o William, né? Que, tudo bem, o garoto não tava bem, mudou, coloca o William, mas, gente... Cara, um jogador experiente como ele não pode deixar o cara pular sozinho no segundo gol. Nossa, com aquele espaço todo. Como é que pode? Os gols que o Cruzeiro tomou ontem são... E olha, o detalhe, é o momento do jogo que levou o gol. É o momento que o Cruzeiro tinha que estar sufocando para conseguir a vitória. Por isso que eu me incomodei, Breno. E aí o cara cruza... Não, e assim, bate o lateral, toca a bola pra cá, toca a bola pra lá, toca a bola pra lá. Não tem a marcação, tal. Faz um 2 no Kaique ali, o Kaique fica sem... Aí cruza a bola pra área. Pô, cadê o Vidalba? Cadê o William? Eles estão ali assistindo, o cara sobe, nem sobe, né? Porque foi mais um peixinho, né? E o cara faz o gol. Cara, sinceramente, eu fico pensando o seguinte, será que eles estavam lembrando que era um jogo de Libertadores? Então, mas... Que o Cruzeiro não joga Libertadores há 7 anos, que estava o estádio lotado? Enfim, eu realmente fiquei decepcionado com o que eu vi. E eu achei que o Cruzeiro ia passar o trator. Eu também pensei. E fiquei assim, cara, e na hora, o empate eu já tava assim, uma arara. Eu falei, como é que pode amargar o empate? Na hora que toma o gol, na hora que foi, na maneira que foi, não dá, né?